Sejam muito bem-vindos ao seu momento semanal de provocação suave, humor corporativo e verdade na ponta da língua, mais dita com jeitinho. Aqui é o Gentilmente Afiada Podcast, quem fala é a Camila e eu vou te apresentar a comunicação não violenta, a famosa CNV, na prática, sem floreios e direto ao ponto. Porque saber se comunicar com clareza é muito mais do que ser bonzinho. É saber o que dizer, como dizer e ainda sair com respeito e resultados. E o episódio de hoje é o dia em que você liderou uma reunião e ninguém entendeu nada. Gente, se você saiu da reunião sendo a única pessoa que entendeu o que era para fazer, parabéns! Você acabou de participar de um TED Talk e não de uma reunião. Porque quando você se torna gestor de projetos, eu acho que isso é bem comum na vida do produteiro também, né? O gestor de produto. Que tem uma rotina, assim, focada em muita reunião, muita comunicação com o cliente, comunicação com os times e tudo mais. E para isso acontecer e dar certo, você precisa desenvolver sua comunicação a um nível onde você não seja a única pessoa que detém o conhecimento ali. Que você consiga perpetuar a informação e que as pessoas elas recebam essa informação de uma maneira efetiva e, assim, inteligível, né? Então, o objetivo da reunião é todo mundo estar alinhado com o objetivo a ser seguido, as responsabilidades, o que é para ser feito, algumas dicas, contraindicações, enfim, todo mundo está na mesma página. Se não, você falaria diretamente com a pessoa no Teams, se é uma ou duas pessoas, ponto. E é aquela cena clássica, né? Você termina de falar e fala e pergunta: alguma dúvida, gente? Alguém ficou aí com algum questionamento? E silêncio. Silêncio no rádio, grilos cantando, sorrisos amarelos, gente olhando pro relógio, coçando a sobrancelha, porque não sabe o que dizer. E aí você assume que tá tudo muito claro, tá tudo entendido, todo mundo captou a mensagem, mas dali 3 dias ninguém entregou nada. Ou começam os atrasos, começam os, meu Deus do céu, o que eu faço? E agora? Repete pra mim e não sei o que. Gente, ninguém entendeu. Claramente ninguém entendeu. E a pauta de hoje é justamente isso, a liderança comunicativa em reuniões. Porque falar bonito, todo mundo fala, sabe? Isso daí é uma questão de vocabulário. Agora, fazer sentido é outro rolê. E isso daí acontece frequentemente quando o líder ele é muito prolixo. Eu tenho esse problema porque eu sou a garota palestrinha. Gosto de falar, esse podcast aqui não nasceu do nada. Eu gosto de falar, gosto de expor ideias, gosto de expor informações e conhecimento, mas a gente precisa entender que ser prolixo não significa que você explicou bem. Você falar demais não significa que a informação foi passada efetivamente. Não é porque você ficou 1 hora ali num monólogo eterno que as pessoas detiveram a informação de maneira satisfatória. Falar demais sem uma estrutura confunde muito. E falar de menos sem contexto também. Então, os dois extremos aí são prejudiciais. O meu maior ensinamento, né, nesse ponto é você ter uma base, um planejamento do que você vai falar na reunião, estabelecer tópicos e deixar eles visíveis para todo mundo ter consciência de por onde você vai passar. E não só isso, você ter uma introdução, ter responsáveis, definir essas pessoas que vão fazer as coisas e o que elas estão assumindo de responsabilidades, prazos, o que é esperado delas. E no final, perguntar se elas têm algum questionamento sobre como desenrolar realmente aquela tarefa. Primeiro, você entra com uma contextualização, você explica o porquê daquela reunião, qual é o objetivo daquilo. É você definir escopo? É você definir quem vai ficar com o quê?
Entende? As pessoas precisam ter uma previsibilidade do que esperar daquele encontro. Depois é você dar clareza, então dizer o que precisa ser feito, por quem e até quando. E no final dá esse espaço de escuta, de pergunta, de faque, de acolhimento. E assim, abrir espaço de verdade. Não é você ser meramente retórico, né? Ah, e alguém tem alguma dúvida? Porque a gente já vai encerrar aqui. Sabe? Você ficar pressionando as pessoas, isso daí é chatão. E às vezes esses checkpoints, né, de entendimento, eles podem ser lidos até durante a reunião. Se é uma reunião de câmera aberta, melhor ainda, porque você consegue ler as pessoas que estão ali inclusas, de uma maneira mais fácil. Quando é só por áudio, é mais difícil, porque todo mundo se muta ali, você não sabe quem é quem. Se realmente estão entendendo, se eles estão, assim, bulhufas, porque às vezes eles ficam com vergonha também de te interromper e aí não perguntam na hora, esquecem, e fica por isso mesmo. Então, coloca uns checkpoints no meio da sua fala. Não espera até o final para perguntar. E aí, gente, ficou claro? Isso fez sentido para vocês até aqui? E aí, Lucas, você captou qual foi a mensagem? Alguém vê algum ponto que pode gerar alguma confusão ou que precise de uma melhoria? E aí, você também substitui aqueles jargões, né, de... Ai, acho que já tá todo mundo alinhado, né? Porque isso, você já tá, como fala, conduzindo uma resposta do seu público ali, da sua equipe. Porque você já tá conduzindo para uma resposta afirmativa. Acho que já tá todo mundo alinhado. Você já tá conduzindo para uma resposta. Sim. A resposta fácil de todo mundo, sim. Não vamos gerar frustração na nossa chefe, né? Não vamos gerar frustração na que liderou a reunião até agora. Mas substitua isso por algo mais imparcial, como vamos recapitular os próximos passos juntos para forçar as pessoas a engajarem na reunião e você realmente validar se todo mundo entendeu. E tenta não fazer isso parecer como se você estivesse falando com crianças, porque, afinal de contas, somos CLT, às vezes, né, prestador de serviço, dentro de um projeto, todo mundo é adulto. Não precisa disso. Você pergunta, vê se a pessoa realmente entendeu, só que de uma forma madura. E o mesmo vale para jargões como combinado, tananana. Não, vamos substituir por reforçando o que combinamos, fulano faz isso até a sexta-feira, Beltrano revisa na segunda e, sabe, começa a enxutar toda aquela explicação que você fez na reunião para frases curtas. Então é você substituir aquele líder misterioso que, eu preciso que vocês façam o necessário com esse material, como a gente já conversou. Então assim, você não falou nada efetivo, né? Tá, a gente já conversou. Conversou o quê? Que vocês façam o necessário. O necessário o quê? Sabe? Vamos mudar nome aos bois? Vamos realmente descrever o que é para ser feito? E vamos lá pro modo líder consciente. Nosso último papo, combinamos que esse material seria adaptado para o cliente X. Fulano, você cuida da parte do design até quarta? Beltrano, você faz a revisão geral na quinta? Porque, cara, isso daí é um ato de respeito, sabe? Você dá clareza do que você tá esperando das pessoas. Depois não adianta você vir aí como líder, falar e dar feedback negativo, que a pessoa não entrega, que a pessoa atrasa, não fez o que foi estabelecido. Você não comunicou também, entendeu? Então, vamos ajudar o coleguinha a nos ajudar. E para encerrar aqui, né, se a sua liderança só é entendida por você, não é liderança, é um monólogo disfarçado de reunião e cobranças. Bom, a próxima vez que você liderar uma reunião, eu quero que você lembre que a meta não é parecer inteligente, não é usar frase feita, não é usar jargões, não é usar palavras bonitas, é você fazer todo mundo sair com clareza, ter documentações claras, específicas, detalhadas. Se puder, fazer uma ata da reunião, maravilhoso, melhor dos mundos. Esse que é o verdadeiro QI da liderança.
E aí eu vou te convidar para enviarem as suas histórias, se vocês tiverem um e-mail que vocês não souberam responder, uma reunião que vocês não souberam liderar direito ou que você ficou boiando, me conta que eu vou reproduzir nos próximos episódios de maneira anônima. Porque a gente adora, né? Essas reuniões caóticas, com direito a nomes fictícios e apelidos corporativos. E aí, você já assinou a newsletter? Você já foi nas minhas redes sociais, Camila França Mentoria, e tá acompanhando por lá os conteúdos também? Se não, corre lá e eu te vejo no próximo episódio.